Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, dando prosseguimento aos nossos estudos através das resoluções de questões de concursos anteriores, desta vez para a CAERD, para o cargo de analista de sistema de saneamento, para o cargo de engenharia mecânica, prova esta que ocorreu no ano de 2013. Questão aí sobre mecânica dos fluidos. Mas antes de partirmos lá para a questão, especificamente falando, já gostaria de pedir o seu like para que você ajude esse canal a crescer e também assim possamos alcançar mais pessoas, tá bom? Lembrando também, se você não é inscrito ainda, é de suma importância que você se inscreva e ative as notificações para que assim que postarmos novos vídeos, o YouTube possa te informar, tendo em vista que o YouTube não entrega os nossos conteúdos para todas as pessoas. Então é de suma importância que sempre você deixe o seu like, ative as notificações, interaja, justamente para que o YouTube entenda que você gosta do tipo de conteúdo que você assiste aqui e assim ele possa estar te recomendando os nossos vídeos, beleza? Então vamos lá para a questão aí de número 51, onde ele fala o seguinte: considere as afirmativas a seguir para fluidos newtonianos, né? Quer dizer, uma classe de fluidos, tá? E ele faz aí 4 assertivas, ou seja, 4 afirmativas, e precisamos indicar, né, quais dessas afirmativas estão corretas e quais estão incorretas, tá? Então ele prossegue assim: estão corretas somente as afirmativas A, 1, 3 e 4, B, 1 e 3, C, 2 e 4, D, 1, 2 e 3 e a alternativa E, 3 e 4. Então o que faremos? Na nossa resolução, iremos observar cada uma dessas afirmativas e indicaremos quais estão corretas e o porquê das demais estarem incorretas, beleza? Então, vamos inicialmente falar um pouquinho, tá, sobre fluidos newtonianos, né, que essa questão trata-se disso. Então, falando aí especificamente sobre os fluidos newtonianos, esses apresentam ali relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação por cisalhamento, que inclusive temos um gráfico aí ao lado, né? É um gráfico tensão de cisalhamento em função da taxa de deformação por cisalhamento para alguns fluidos, tá? E o fluido newtoniano, ele justamente como ele vai apresentar uma proporcionalidade, ele é representado por essa reta aqui inclinada, tá? Então os fluidos que possuam essa característica são denominados newtonianos. E os que não possuem essa característica, eles são classificados como não newtonianos. E aí nós temos uma série de fluidos que vão se enquadrar aí, que não é objeto da nossa análise nesse momento, tá? Inclusive, separamos aqui alguns tipos de fluidos, tá? Para que você possa ter uma noção. Por exemplo, a gente tem um fluido newtoniano ali, que a gente separou como a água, e o outro fluido não newtoniano, para que você consiga distinguir a diferença entre os comportamentos desses fluidos. Então agora vamos analisar as assertivas, né? Bem, na primeira afirmativa ele disse que o significado físico do número de Reynolds é a relação entre as forças de inércia e as forças de viscosidade. Vejamos, relembrando aí sobre o número de Reynolds, tá? O número de Reynolds, que é o número adimensional utilizado na mecânica dos fluidos, justamente para que possamos determinar o tipo de escoamento, tá? Se ele é laminar, de transição ou turbulento. Então nós temos que o número de Reynolds ele é igual à massa específica vezes a velocidade do escoamento ali do fluido, né, vezes o diâmetro da tubulação a ser analisada dividido pela viscosidade dinâmica, tá? Chamado de Fi igual a Ma, as forças, né, de inércia do escoamento, e de Fmu, né, que é a letra grega, e tal A, as forças viscosas. Assim nós temos o seguinte, que Fi sobre Fmu é igual a Ma sobre tal A, né? Ou seja, na verdade, o número de Reynolds é justamente a relação entre as forças de inércia com as forças viscosas ou forças de viscosidade, tá? E é justamente isso que podemos identificar, que há sim uma proporcionalidade ali ao coeficiente das forças de inércia e viscosas do escoamento, que torna
a primeira afirmativa como correta. Já na segunda afirmativa, ele diz que, de uma forma geral, o escoamento laminar é considerado para Reynolds maior que 2100 e o escoamento turbulento é considerado para Reynolds menor que 4000. Bem, quando falamos sobre a classificação do regime obtido pelo número de Reynolds, nós temos o seguinte, que o escoamento ele vai ser laminar quando o número de Reynolds for menor ou igual a 2000. Ele vai ser considerado ali um escoamento de transição ou transitório quando o Reynolds for maior que 2000 e menor que 2400. E o Reynolds, sendo maior ou igual a 2400, ele é classificado como escoamento turbulento. Por isso, a segunda assertiva está incorreta. Já na terceira afirmativa, ele disse que o número de Mach é a relação entre a velocidade do objeto e a velocidade do som. Bem, o número de Mach é dado justamente por essa relação, onde nós temos que o número de Mach é igual à velocidade do objeto dividido por c, que é a velocidade do som, tá? É definida como a razão entre a velocidade do objeto, que se desloca em um meio fluido, e a velocidade das ondas sonoras nesse meio, tá? Esse adimensional comparece quando os efeitos de compressibilidade do fluido são importantes. Então temos três classificações básicas, existem outras classificações, tá? Mas as três principais são as seguintes, tá? Nós temos a classificação subsônico, né? Ou subsônica, quando Mach é menor do que 1, temos Mach classificado como sônico, né? Quando Mach é igual a 1, e temos também os escoamentos supersônicos, tá? Quando Mach é maior do que 1, tá? Existem outras classificações, mas as principais que você tem que ter em mente é justamente essas aí, subsônico, sônico e supersônico, o que torna a terceira assertiva como correta. Já na quarta assertiva, ele disse que o método, na verdade, de Moody-Rose é um dos mais utilizados para o cálculo de perda de carga distribuída. Utiliza-se o valor do diâmetro hidráulico, DH, e o número de Reynolds para obter o coeficiente de atrito. Lembrando que o diagrama ou método de Moody, tá? Ele é justamente aquela representação gráfica em escala duplamente logarítmica do fator de atrito em função do número de Reynolds e a rugosidade relativa de uma determinada tubulação, tá? Então, nós temos esse gráfico aí que diz justamente isso, tá? Que o fator de atrito ou coeficiente de atrito ali está em função ali do número de Reynolds, né? E também da viscosidade, ou melhor, da rugosidade relativa, tá? Então, o valor de F, que é o fator de atrito ou coeficiente de atrito, para escoamento laminares plenamente desenvolvidos é igual a 64, que vai ser uma constante, sobre o número de Reynolds. Tá? Notamos que nos escoamentos laminares o valor de F independe justamente dessa relação entre a rugosidade e o diâmetro da tubulação. A dependência funcional entre o fator de atrito, o número de Reynolds baseado no diâmetro e a rugosidade relativa nos escoamentos turbulentos é tão complexa que não podem ser obtidos através da análise teórica. Tá? Assim, esta dependência funcional foi determinada a partir de um conjunto imenso de experimentos que geralmente apresentavam os resultados experimentais na forma gráfica ou como uma equação ajustada a partir dos dados experimentais. Tá? Por isso, a quarta assertiva está incorreta. Tá? Então, ao observarmos as alternativas, verificamos que está correta a alternativa B, 1 e 3, beleza? Galera, espero ter contribuído aí para os seus estudos. Não se esqueça, se você gostou, entendeu, curte, comente também, compartilhe dúvidas, deixa aqui embaixo. Não se esquecendo, deixar o seu like, se inscrevendo e também ativando as notificações, beleza? Forte abraço e até a próxima.